Muito boa tarde para você, como está nesta quarta, tudo bem? Então vem comigo para acompanhar as principais notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Hoje vamos falar de um assunto sério aqui no boletim, viu? O dia de conscientização sobre a violência contra os idosos. Merece a atenção de todos. Mas antes o tema é fiscalização. Na última sessão de Câmara, os vereadores debateram diversos assuntos de interesse público, além de cobranças de melhorias para a cidade. Os trabalhos em plenário também contaram com a apreciação de requerimentos, indicações e outros documentos. Durante a 35ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram, na maior parte, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública, além de demandas para intensificar o policiamento em alguns bairros e obras pontuais. Outra demanda dos vereadores foi para agilizar o atendimento na área da saúde. Já no Pinga Fogo, os principais temas abordados foram fiscalização, esporte, segurança pública, inclusão e assistência social. O vereador Tomás Henrique foi o primeiro a usar a tribuna. O parlamentar comentou sobre visitas que fez pela cidade para acolher demandas da população. Entre as cobranças dos moradores estão melhorias no trânsito, segurança e obras de lazer e infraestrutura em espaços comunitários. Também no tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas abordou a troca de pisos em quadras da cidade que ganharam grama sintética. Em um vídeo, o parlamentar apresentou o acompanhamento dos trabalhos, que, segundo ele, é fruto de pedidos da comunidade. Chagas também cobrou maior diálogo entre a Câmara e o poder público. Já o vereador Renato Santiago trouxe o esporte para o debate. Ele mencionou que fez um documento que será enviado ao governo federal para que a presidência vete alguns artigos da Lei Geral do Esporte. Entre as reclamações estão a exclusão do direito à estabilidade para os atletas que sofreram acidentes e também a exclusão da cláusula compensatória nos contratos esportivos. Em outro assunto, Renato também pediu maior fiscalização do município para conter os fluxos na cidade. Outro parlamentar que usou o período de Pinga Fogo foi Rogério da Cazem. Ele destacou os benefícios do Muay Thai, um esporte olímpico que é oferecido pela entidade e a Associação Casa de Amparo Social Emanuel. A Cazem também comentou sobre o destaque do atleta David Romão, professor da instituição, em um campeonato nacional de kickboxing. Ainda na tribuna, a vereadora Dulce Rita falou sobre o resultado do balanço das metas fiscais da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano e pediu mais atenção do poder público ao Instituto dos Servidores. Dulce também fez críticas ao transporte público e ao atendimento da saúde no município. E a assistência social na saúde foi o tema abordado pela vereadora Amélia Naomi, que destacou o retorno dos programas do governo federal, Farmácia Popular e Mais Médicos. Segundo a parlamentar, a expectativa é que o projeto da Farmácia Popular atenda mais de 5.000 cidades brasileiras. Já o Mais Médicos irá ampliar o acesso à saúde. Já o vereador Dr. José Cláudio informou a respeito de uma notícia que revelou uma dívida de mais de 200 milhões de reais da Prefeitura ao Instituto dos Servidores Municipais. O parlamentar cobrou ao município o pagamento do débito e questionou o superávit durante o primeiro quadrimestre deste ano. Outro orador, o vereador Robertinho da Padaria, destacou os pontos responsáveis por garantir a São José dos Campos a certificação de cidade inteligente. De acordo com Robertinho, a infraestrutura do município, impulsionada pela tecnologia, traz benefícios à saúde, educação, segurança pública e mobilidade. Trabalhando o assunto da inclusão, o vereador Marcão da Academia abordou a presença de vereadores e autoridades na inauguração do novo prédio do Gaia. De acordo com o parlamentar, a nova sede vai ampliar o acolhimento de crianças autistas na cidade, além de servir como um polo de pesquisa e estudos na área. Marcão também parabenizou integrantes do projeto social Desbravadores, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mantendo o assunto na inclusão, o vereador Fernando Petiti também informou sobre a visita à nova sede do Gaia e sobre uma reunião com uma especialista que debateu sobre as políticas públicas para os autistas. Segundo Petiti, é preciso garantir apoio aos autistas durante toda a sua vida, inclusive na fase adulta. E tratando da saúde, o vereador ainda comentou sobre um projeto da própria autoria para criar uma semana dedicada ao teste do pezinho em São José como forma de conscientizar a população. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E ainda falando sobre a Câmara, um projeto aprovado pelos vereadores quer ampliar o conhecimento da população sobre um procedimento conhecido como manobra de Heimlich. É uma técnica de primeiros socorros que pode ajudar a salvar a vida de quem está com asfixia, principalmente em função de engasgo. Com o projeto de lei, restaurantes e áreas como praças de alimentação terão que fixar cartazes que ensinam como fazer a manobra. Olhando essas pessoas na praça de alimentação, nem parece que alguém pode acabar se engasgando com o alimento, mas o risco existe. E será que as pessoas sabem o que fazer nessa situação? Sim, eu já passei pelo procedimento lá na empresa, né, um treinamento de bombeiro mesmo, de brigadista. E eles ensinaram essa manobra de movimento de fazer um J, né, quando a pessoa está engasgada. Eu nunca passei por esse procedimento, mas eu já ouvi falar de pessoas que fizeram isso, pessoas que já foram salvas por isso, né, que engasgaram e fizeram aquele procedimento de por trás, pelas costas e dar aquela batidinha, né? E realmente isso salva vidas. Porque no momento todo mundo fica nervoso, né? Porque engasgou, tá faltando ar. E para ampliar a informação sobre o que fazer nesses momentos, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Renato Santiago, obriga restaurantes, lanchonetes e praças de alimentação de centros comerciais e shoppings da cidade a fixarem cartazes explicativos sobre a técnica conhecida como manobra de Heimlich, usada no amparo a pessoas com asfixia por engasgo. Segundo o vereador, o procedimento pode ser feito por qualquer pessoa enquanto a vítima aguarda a chegada dos socorristas. Apoio que pode salvar uma vida. São os restaurantes, né, onde as pessoas se alimentam e às vezes elas acabam se engasgando, seja com um caroço de azeitona, às vezes um caroço de feijão, coisas simples, né, mas que causam o engasgamento. E também nas escolas, principalmente na educação infantil, onde as crianças se engasgam com pequenas coisas, às vezes pedaços de brinquedos que se soltam, né, diversos utensílios que eles têm no dia a dia que podem causar um engasgamento. Então, são duas frentes principais, tanto os restaurantes quanto as escolas de educação infantil. Segundo o Corpo de Bombeiros, a manobra de Heimlich já é usada pela Corporação dos Atendimentos de Emergência. Ela é de extrema importância para salvar a vida durante o processo de engasgo. É de suma importância esses cartazes, né, orientando não só o cartaz, como a utilização da mídia em si, para a conscientização das pessoas sobre a forma correta de utilizar o procedimento. Porque no que pese, né, temos bombeiros espalhados pelo município de São José inteiro, porém o tempo-resposta costuma ser um pouco mais acima de 2 minutos. Então, um atendimento mais rápido pode auxiliar muito mais a vítima. Então, tendo uma pessoa lá com conhecimento suficiente para aplicar o procedimento numa pessoa que está com engasgo, a vítima tem mais chance de sobrevida. E o tenente Lucas lembra que todas as pessoas estão aptas a ajudar nos primeiros socorros. Por isso, ele ensina passo a passo como fazer o procedimento. A vítima ela vai estar demonstrando os sinais de engasgamento, né? Normalmente ela leva a mão no pescoço aqui, não consegue falar nem respirar. Então você vai posicionar nas costas da vítima, com as pernas em posição de sustentação. Vai trazer essa vítima encostada na lateral do seu corpo, tá bom? O posicionamento da mão é formando uma cunha aqui com o dedão. Você vai posicionar o dedão entre o apêndice tifoide, que é o final do osso externo, e a cicatriz umbilical. Você pega esse ponto meio e posiciona o dedão. A sua outra mão ela vai envolver essa primeira mão, tá bom? E o movimento que será feito é um movimento de J. Então é um movimento de compressão e elevação. Então eu comprimo e elevo simultaneamente, tá bom? Faço esse movimento aqui. Realizado esse movimento, a vítima ela não desengasgou e ela evoluiu para um quadro de inconsciência, eu vou estar já na posição de sustentação, vou conseguir conduzir essa vítima ao solo. Então, tomando cuidado com a região craniana, né, com a cabeça da vítima. A partir desse momento, a técnica já muda de manobra de Heimlich, conhecida também como compressão abdominal, para compressão torácica. É o mesmo procedimento para o RCP. Então eu vou identificar aqui o apêndice tifoide, 2 dedos acima, com a região tenar e hipotenar da mão. Eu vou posicionar ela aqui. Vou envolver minha outra mão nessa daqui
e numa posição com um ângulo de 90 graus, com o meu braço em perpendicular ao solo, vou executar 30 movimentos. Após executar os 30 movimentos, eu vou abrir a boca da vítima, vou olhar para ver se tem algum objeto estranho que eu possa estar removendo com os meus dedos em forma de pinça, tá bom? Se eu visualizar lá o objeto estranho, eu enfio minha mão aqui, se a vítima estiver inconsciente, e tento retirar, tá bom? E simultaneamente eu aciono o 93, tá? Nesses tipos de ocorrência. No caso de criança abaixo de 1 ano, a técnica ela difere um pouco. Então, se a vítima ela tiver com obstrução parcial de vias aéreas, segue o mesmo procedimento, vai incentivar a vítima a tossir, a chorar, para que expila esse corpo estranho e vai conduzir a vítima para o hospital. Se tiver em obstrução total de vias aéreas, você vai posicionar a vítima abrindo a boca da vítima com os seus dedos, tá? Mantendo as vias aéreas abertas. Vai posicionar ela com a cabeça um pouco abaixo do nível do corpo e a perna da vítima tem que estar sempre presa entre o braço e o corpo, para que ela não escorregue e acabe conduzindo um acidente, tá bom? Eu posso fazer essa manobra ajoelhado, agachado ou sentado, ou mesmo sentado, tá? Então eu vou fazer 5 batidas na região entre as escápulas aqui. Essa batida ela tem que ter um sentido da cabeça, então eu bato nessa região e subo a mão. São 5 batidas e eu vou virar essa vítima e vou realizar 5 compressões torácicas aqui, sempre na região do mamilo, tá? Com o dedo médio e o anelar. Então eu vou comprimir 5 vezes e dessa forma também a cabeça da vítima abaixo do nível do corpo e a perninha presa aqui. Então eu vou comprimir 5 vezes. Feito esse movimento, eu vou inspecionar as vias aéreas da vítima para identificar se eu consigo pinçar ou não o objeto, ou mesmo se ela tenha expelido já esse objeto. E em concomitância, já aciono o 93 para o suporte de vida. Segundo a justificativa da matéria, manobra de Heimlich é considerada o melhor método de desobstrução de vias aéreas em ambientes não hospitalares, além de ser facilmente aplicável. Dessa forma, o projeto prevê que os cartazes devem ser fixados em locais de fácil visualização e em número compatível com o tamanho do estabelecimento. O comércio que descumprir pode pagar multa. A ideia é afixar os cartazes em restaurantes, em escolas, onde há uma predominância dos casos. É uma manobra muito simples, mas que já salvou muitas vidas e a gente precisa preparar a comunidade para intervir, né, quando se fizer necessário. E agora eu converso com quem está na luta aí por uma vaga de emprego aqui na cidade. Vamos ver na nossa agenda de serviços as oportunidades disponíveis no PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente funerário, ajudante de carga e descarga, ajudante de montagem, ajudante de obras, analista de manutenção, assistente de pesquisa clínica, atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de eletrônica, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de marceneiro, caldeireiro, camareira, carpinteiro, controlador de serviços de máquinas, costureira, cozinheiro, cozinheiro geral, cuidadora de idosos, eletricista, eletricista automotivo, empacotador, empregada doméstica, garçom, instalador de som e acessórios, instrutora de artes, manobrista, marceneiro, mecânico de automóveis, mecânico pesado, meio oficial de serralheiro, montador de móveis, motorista de entregador, operador de rolo, operador de telemarketing, operador de usina de concreto, pedreiro, recepcionista, serralheiro, serralheiro montador, soldador,
técnico eletricista e vendedor externo. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, oficial de estoque e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E amanhã é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra os Idosos. Tema muito sério e que tristemente é uma realidade no país. A data serve de alerta a toda a população dos sinais e formas de violências contra a população idosa, que vai desde o abandono a abusos emocionais. Além de pedir por mais respeito e empatia, o recado é que a violência contra o idoso é crime e todos temos o papel de denunciar. Um fato ninguém nega. A população tem ficado mais velha e São José dos Campos não fica fora dessa estimativa. Na cidade, 13% da população tem mais de 60 anos. Já em outros municípios do Vale, esse índice chega a 20%. Essa advogada especializada nas áreas de direitos da pessoa idosa conta que o Brasil possui a 5ª maior população de idosos no mundo. Somos também um dos países que registra os maiores números de violência contra esta parcela da população. Em muitas situações, o agressor é alguém próximo ou da própria família. A maior característica na violência contra a pessoa idosa é que o agressor é alguém próximo e conhecido da pessoa idosa. Então, é um familiar, é um cuidador, é alguém que está no entorno dessa pessoa, que já é conhecido por ela, geralmente um familiar. E isso tem aumentado cada vez mais porque as pessoas estão muito em casa ainda nesse período pós-pandemia. Então, essa característica da agressão por uma pessoa próxima tem aumentado. Para mudar essa situação, neste mês é realizada a campanha Junho Violeta, uma forma de dar mais visibilidade ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E os números mostram a importância da campanha. Dados do governo federal revelaram que só nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 200 mil casos de violação de direitos contra os idosos. A quantidade é quase o dobro de todos os casos notificados no mesmo período do ano passado. E a violência contra o idoso vai além da agressão. Também é considerado violação de direitos da pessoa idosa o abandono, a negligência, abuso psicológico, como humilhações e xingamentos, e a violência financeira, quando há posse de bens e do salário do idoso. Então, a violência psicológica ela tem crescido muito e também a violência financeira, que são as expropriações, o uso do dinheiro do idoso para outras situações, às vezes para custear a vida dos familiares, o desvio de receita, a venda de bens, a utilização indevida de patrimônio também tem sido muito comum, além da violência física que nós já conhecemos. Aqui no Brasil, o Estatuto do Idoso é uma das principais leis de proteção. Ele garante os direitos do idoso e assegura o compromisso de o país cumprir a legislação voltada aos idosos. É também uma ferramenta para tipificar e agravar as penas de quem comete um delito contra a pessoa idosa. Vale ressaltar que violência contra o idoso é crime. Para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, o município tem criado campanhas de conscientização. É importante a gente buscar os canais de apoio. Hoje o município ele tem 3 CREAs, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que tem uma equipe multidisciplinar que vai poder acolher aquela pessoa, às vezes a família, para que a gente possa orientar. Em caso de suspeita ou mesmo de uma denúncia, assim, não sabe qual caminho buscar, nós temos o Disque 100, temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa no município e temos os órgãos de proteção, a Delegacia do Idoso. Então é uma rede. E a garantia da proteção aos idosos também é um tema trabalhado na Câmara, fruto de projetos de lei. Uma das propostas é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. A matéria prevê que o município implante políticas públicas destinadas para combater as violências física, sexual e emocional contra a pessoa idosa. O texto ainda estabelece campanhas de conscientização. O projeto consiste em uma campanha para orientar a população a cuidar do seu idoso, a não abandonar o seu idoso, a prestar atenção em mudanças de hábito desse idoso e denunciar. Basicamente é um projeto que estimula a denúncia em caso de haver violência, tanto qualquer tipo de violência,
Então o projeto ele mostra todos os tipos de violência e como denunciar para proteger o idoso, porque o idoso ele não pode ser abandonado, ele tem que ser protegido e fiscalizado. Além das leis, a Câmara também aposta na fiscalização do poder público para garantir que as ações voltadas aos idosos estejam de fato sendo cumpridas. Existe uma demanda muito grande, nós conhecemos algumas entidades que cuidam do idoso e a gente vê com muito pesar, né, com muita tristeza, que falta esse acolhimento, principalmente dos poderes públicos, para dar essa tranquilidade para o idoso e para a família dele também. Então nós temos que intensificar essa questão do esclarecimento dos direitos que os idosos têm. E aí a Câmara pode ser um instrumento muito forte na divulgação desse assunto. E para o fim da violência, é importante que toda a sociedade tenha consciência sobre os direitos do idoso para denunciar casos de violência e respeitar a vida e a dignidade da pessoa idosa. Nós seremos os idosos de amanhã, como nós estamos tratando as pessoas no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande ponto, é a gente olhar para si mesmo. Como eu trato o outro, a forma que eu respeito, a forma que eu acolho a individualidade do outro. E assim a gente vai fazendo um pouquinho a diferença. Bom, e a questão da violência contra o idoso merece mesmo a atenção de todos e por isso informação é fundamental, né? Então, como e onde buscar ajuda? Na Delegacia do Idoso, que fica na Praça Carlos Gomes, número 3, no Jardim Paulista, em qualquer um dos CRAS e CREAS da cidade. E o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa também recebe e encaminha denúncias, viu? O endereço completo está aqui na tela. Fora isso, pessoal, é possível denunciar pelo Disque 100. Todas as denúncias são anônimas. Agora, falando sobre saúde, outro assunto muito sério é a automedicação, né? Usar remédios de maneira indiscriminada e sem o apoio médico pode trazer consequências sérias, como reações alérgicas, intoxicação e até mesmo risco de morte. Então, para ajudar a trazer mais consciência à população, a gente vai chamar agora a repórter Vanessa Nascimento, que está com uma médica e vai ajudar a gente a entender por que não devemos nos automedicar. Muito boa tarde, Vanessa. Olá, e a gente vai falar agora sobre o mau hábito dos brasileiros em se automedicar, principalmente no caso dos idosos. Quem está aqui comigo é a doutora Alice, que é médica geriatra. Doutora, risco de automedicação é muito ruim, tanto para as pessoas em geral, mas principalmente para os idosos, né? É verdade. A automedicação é muito frequente na população. Quando a gente fala da população idosa, ela traz ainda mais riscos. Isso porque os idosos geralmente já usam diversos medicamentos e porque o seu metabolismo é diferente. Então, ele tem mais dificuldade de lidar com todos aqueles medicamentos que já usa e mais aqueles que usa sem a orientação médica. Normalmente, o idoso tem os medicamentos que já são prescritos pelo médico e quando tem uma dor de cabeça ou uma inflamação, alguma coisa, acaba utilizando esses outros medicamentos, que também fala assim, mas não tem risco nenhum. Esses medicamentos também têm risco, né? Tem. Quando a gente fala de automedicação, os medicamentos que as pessoas e os idosos mais fazem uso sem orientação são os analgésicos, são os medicamentos para dor, os anti-inflamatórios e também os calmantes, os relaxantes, as vitaminas, os suplementos. Às vezes até antibióticos e outros medicamentos, né? Na população idosa, os riscos mais importantes associados a esses medicamentos são descompensar as doenças que eles já têm, como, por exemplo, é o caso da pressão alta, o caso da doença cardíaca, que pode se alterar por conta de medicamentos. As quedas que podem acontecer por conta dos relaxantes musculares, por conta dos calmantes, por conta dos medicamentos que às vezes de dormir que pega de outra pessoa emprestada. As interações entre medicamentos, porque já tem aqueles medicamentos que usa e aqueles medicamentos que resolve tomar, um interage com o outro. E pode piorar o tratamento da doença já existente. Além disso, a gente pode também provocar um aumento da dose ou uma diminuição da dose do remédio. Então, esses são apenas alguns dos riscos da automedicação nos idosos.
Quando a gente fala de automedicação, pensa-se em remédios que são vendidos em farmácia, mas os chás também podem ser considerados automedicação, né, doutora? A gente tem os chás medicinais, os fitoterápicos, a gente também tem aqueles medicamentos que são vendidos em farmácias naturais. Tudo isso também tem efeito de remédio. E tudo isso é digerido, metabolizado pelo corpo do mesmo jeito que um remédio. Então, da mesma forma, precisa avisar para o seu médico que está usando. Assim como qualquer tipo de vitamina, qualquer tipo de colírio, qualquer preparado que alguém te receitou e você mandou manipular. Então, tudo isso precisa ser avisado, precisa fazer parte da sua conversa com o seu médico para receber as orientações. Muito obrigada, doutora Alice. E você não é só porque não é idoso que não tem que ficar atento a essas dicas, né? Então, essas dicas valem tanto para idosos como para o público em geral. E aquele chazinho de vó, cuidado, hein? Só uma xícara. Tchau, tchau. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Então fica o recado, né, pessoal? Nada de automedicação. E sempre procure um médico antes de tomar algum remédio. Cuidado com a saúde vem em primeiro lugar. E vamos ver agora qual vai ser a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. O dia amanheceu chuvoso nesta quarta-feira, mas há perspectiva de abertura do tempo agora à tarde, com sol entre nuvens e possíveis pancadas de chuva conforme a noite se aproxima. A máxima é de 26 graus e a mínima de 14. A quinta-feira também promete chuva pela manhã e pancadas ocasionais durante o dia, com alternância entre períodos nublados e momentos de abertura de sol. A máxima é de 25 graus e a mínima de 15. Eu quero lembrar a todos que hoje a audiência aqui da Câmara sobre a LDO de 2024. O encontro é às 6h30 da tarde e, claro, toda a população pode participar. E é muito importante sua presença, viu? Para que os vereadores possam ouvir a opinião dos moradores sobre o projeto da LDO, que trata do orçamento da cidade. Então é isso, mais uma vez eu reforço o horário. A audiência é nesta quarta às 6h30 da tarde. Todos os detalhes da audiência você confere amanhã aqui no Boletim. E assim a gente termina o boletim de hoje. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima quarta. Você fica agora com o Hora do Esporte. Até mais!